Então, hoje a gente vai falar de algumas farinhas que a gente tem no mercado, né, que substituem muito bem a farinha de trigo, caso haja necessidade, seja porque a pessoa é celíaca, seja porque tem uma intolerância, seja porque, nutricionalmente falando, nós temos muitos benefícios com essas farinhas, né? Então a gente pode abrir as portas para elas plenamente, porque elas vão muito bem em várias preparações. Como são muitas as farinhas, eu trouxe aqui algumas para vocês, bem especiais. Eu vou começar hoje falando pela de arroz, falando e descrevendo um pouco a farinha de arroz, principalmente com o cultivo biodinâmico, que além do selo de orgânico, né, que a gente quer mostrar bastante, ó, toda a especificação, vamos falar principalmente dos seus benefícios, tanto da farinha de arroz integral, com esse cultivo biodinâmico, um processo que a gente vai explicar, quanto você tem também a oportunidade do farelo de arroz tostado, tá? Para quem gosta de uma farinha mais tostadinha. Primeiro eu quero dizer que por experiência própria dos meus cursos, das minhas receitas, a gente tem uma aplicação maravilhosa desse tipo de farinha para bolos e ficam assim especialmente macios, coisa que quase ninguém acredita, né? Então, essa farinha de arroz integral, com essa cultura biodinâmica, ela segue os preceitos exatamente como os orgânicos. Banir todo tipo de composto que é sintético, né? Em relação aos fertilizantes, pesticidas, hormônios, herbicidas, sementes transgênicas. Segundo a Associação Biodinâmica, os seus compostos são dinamizados a partir de plantas medicinais, esterco e silício. Apesar de não existir estudos assim exatamente palpáveis, controlados, como a gente tem que se basear, sobre os benefícios que essa cultura faz, a gente muito provavelmente tem um entendimento de que por ser praticamente uma agricultura orgânica e ainda avançar no sentido desse tratamento especial, com certeza isso traz mais benefício, agrega valor sim ao alimento, né? A gente tem uma série de outras farinhas no mercado, mas a gente vai falar principalmente então da aplicação da farinha de arroz. Por exemplo, qualquer bolo que você precise fazer com farinha de trigo, você pode usar uma farinha de arroz. E essa, por exemplo, por ser integral, você agrega ainda mais valor, como eu falei, ao seu alimento. Claro que em forma de farinha a gente tem alguma perda também das fibras, mas ela ainda conserva fibras, algumas vitaminas e minerais. E o seu bolo fica bem mais macio, pode acreditar. Parece impressionante, né? Mas vale a pena tentar. A gente mesmo tem uma torta de banana famosa, a gente já vendeu em restaurantes como .org, já forneceu para vários lugares que pediam muito essa nossa torta, né? Que é uma torta meio carro-chefe de nutricionistas associadas. E com certeza de muito valor. Nos cursos também os alunos aprenderam a fazer essa torta e começaram até a trazer novidades para a gente ampliar a utilização dessa farinha na aplicação de produtos assim. Enfim, tudo de bom. Por esses dias a gente vai falar das outras farinhas também, tá certo? A gente está falando em loco, você encontra essas farinhas em Carioca Zen, na Grão Integral. Esses endereços geralmente estão nos nossos sites, mas quem quiser também pode nos procurar e postar aqui uma pergunta, uma dúvida, ou até querer saber melhor dos endereços, tá? A partir dessas farinhas a gente vai falar também da quinoa, da aplicação dela, né? Da farinha de aveia, que é tudo de bom, gente. A aveia é a vedete da nossa, vamos dizer assim, da nossa cultura, né? É muito bem aceita no Brasil, é tudo de bom em termos de alimentação, nutrição. A gente sabe que tem a beta-glucana, tem nutrientes importantes, muito bem aceita na culinária. Por ser popular, ela entra facilmente nas preparações, as pessoas não se ressentem de substituir algum tipo de farinha pela farinha de aveia e realmente o resultado também é muito bom, sendo nutricionalmente ainda mais adequada. A gente vai falar também da fécula de mandioca, ela junto com a farinha de arroz ou de aveia confere ainda mais leveza às preparações, agrega valor também, assim como a farinha de linhaça, o amaranto, que é uma paixão, né? Vocês podem ver que a maior parte desses produtos também é orgânico. Enfim, a farinha de grão de bico, quando a gente vai dar também uma receita de empadão de grão de bico. Um abraço então e até breve.